Olá, alunos de matemática, tudo bem? Estou eu aqui de novo para trabalhar mais um exercício de cálculo diferencial integral a uma variável com vocês. Esse exercício vai ser mais simples, mais rápido, mais curto, tá bom, gente? Então, vamos fazer aqui, olha a função que a professora deu ali para vocês. F de x igual a x ao cubo mais seno de x mais c. Ok, foi dada essa função. E aí o exercício que eu vou propor para vocês é o seguinte: qual é a primitiva dessa função? Vou escrever aqui, ó, primitiva. Qual é a primitiva dessa função, gente? E aí, você sabe o que é a primitiva de uma função? Pensa comigo intuitivamente aí, o que é primitiva? O que vem primeiro? Isso? É isso mesmo, gente. Então, o que a gente vai fazer para calcular? Errei. Não é esse o enunciado, não é qual é a primitiva dessa função. Essa função é a primitiva de quem? Aí, agora ficou mais bonito, tá bom? Dava pra gente calcular a primitiva dela? Dava, mas a proposta é outra, tá bom, gente? Então, olha assim, olha aqui pra prof. Mira em mim, por favor. Então, a função f de x igual a x ao cubo mais seno de x mais c. Ela é a primitiva de quem? Até vou complementar aqui, a primitiva de quem? Opa! Eu estou chutando o quadro aqui. Ela é a primitiva de quem, essa função? Intuitivamente, voltando. Quando a gente pensa na palavra intuitiva, a gente está pensando no quê? Palavra primitiva é o que vem primeiro, certo? Então, essa função veio antes de uma outra função. Ela é a primitiva da função que eu quero como resultado aqui. E o que a gente pensa quando a gente tem uma função que gera uma outra função? O que a gente está falando? Sobre cálculo de derivada. Então, quando eu calculo a derivada dessa função dada, quer dizer que essa função aqui é a primitiva do resultado que eu vou obter, certo? Ela vem antes da derivada dela, tá bom, gente? Então, não tem nenhum segredo. Novo termo, a professora Ana Paula está usando, eu não li no livro ainda, a professora, eu não cheguei nessa parte. Calma, a primitiva é a que vem antes. Então, se eu pego uma função e eu vou calcular, vou ver, ela é primitiva de quem? Quer dizer que eu pego a função e calculo a derivada dela, tá bom? Aquele mesmo processo que a gente já fez em outros exercícios aí que a gente gravou. Então, vamos calcular aqui. Então, a função é f de x, vou reescrever, porque eu gosto de reescrever, igual a x ao cubo mais seno de x mais c. O que é esse c mesmo, gente? Em outros exercícios já comentei com vocês, é uma constante qualquer, poderia ser qualquer valor ali. Vou deixar c mesmo. Tá bom? Então, a primitiva disso aqui, vou fazer f' de x igual... Isso aqui é a primitiva de quem? Ó? A professora está errando o enunciado de seno de x mais c. Qual que é o valor da derivada? Tá? A gente está calculando a derivada para dizer que ela é primitiva de qual pessoa? Que não é pessoa, que é função ali. Tá bom? Então, olha só, calculando por partes... A gente vai escrever o quê? F' de x é igual a F' de x ao cubo mais F' de seno de x mais F' de x não, da constante c que foi dada ali no exercício. O que eu já sei? Eu tenho que pegar, se tem algum valor na frente do x, né, algum escalar multiplicando x ali, eu passo para frente aqui da funçãozinha que eu dei aqui por partes. Não tem em nenhum desses casos aqui, então eu vou manter desse jeito. Agora eu olho para essa última parte aqui. Qual é a integral de uma constante, derivada de uma constante? A professora está errando todos os termos hoje, né? Qual é a derivada de uma constante? É zero. Então, eu nem vou ficar me preocupando com aquilo ali e nem vou escrever o valor zero ali. Vou calcular só a derivada de x ao cubo e depois de seno de x, tá bom, gente? Então, olha só, qual que é a derivada de x ao cubo? Eu pego o expoente, passo ele para frente do x e o que eu faço? O expoente menos 1. Então, 3 menos 1 é 2, certo? E agora, pessoal, qual que é a derivada de seno de x? Isso aí a gente precisa saber, que é algo que cai constantemente nos exercícios, né? De seno de x, de cosseno de x. Então, a gente tem que saber a derivada desses para não ficar aí batendo a cabeça e se desesperando. Trigonometria. Não, gente, trigonometria nem é tão difícil assim. Então, vamos lá? Qual é a derivada de seno de x?
é cosseno de x, certo? Então, eu tenho ali, ó, que f' de x é igual a 3x ao quadrado mais cosseno de x. Isso significa que essa função que foi dada inicialmente aqui para vocês é a primitiva dessa daqui. Se o exercício me pedisse, vamos fazer o mesmo exercício, só que o inverso, de trás para frente. Se eu desse para vocês lá, ó, eu tenho uma função f de x que é igual a 3x ao quadrado mais cosseno de x. Qual é a primitiva dela? O que você teria que fazer? Como que a gente faz para calcular a integral? Né? Para a primitiva, a gente tem que calcular a que vem antes. Então, é o mesmo processo de cálculo de integral, tá bom? Mas a gente não vai fazer nesse momento, para não confundir você. Mas lembra que... Ou não vai confundir? Vai confundir? Vamos fazer então, né, gente? Olha lá, o meu câmera não está nem aguentando a aula. Espero que você, aluno, esteja aguentando essa aula e gostando. Manda lá na tutoria, professora Ana Paula, tá muito ruim a sua aula, melhora isso daí, ou professora Ana Paula, continue assim, ok? Porque, né, a gente precisa saber como é que tá o esquema aí, se estão aproveitando, se estão assistindo, se não estão. Então, vamos voltar. O exercício falava, essa função aqui é primitiva de quem? Para eu calcular de quem ela era primitiva, eu calculei a derivada dela e cheguei nesse resultado aqui. Agora, eu estou invertendo o exercício. Eu estou dando essa função aqui, que eu já sei a resposta, mas só para a gente entender o processo. Eu estou dando a função f de x igual a 3x ao quadrado mais cosseno de x, e eu estou perguntando qual é a primitiva dela. Então, qual vem antes dela? É como faz para calcular a integral. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a integral de 3x ao quadrado mais cosseno de x dx, ok? Novamente, como a gente fez aqui quando a gente foi calcular a derivada, aqui também a gente vai calcular por partes. Então, a integral é igual a integral dessa primeira parte ali, ó, 3x ao quadrado dx mais integral de cosseno de x dx, certo? Quando eu tenho um número multiplicando a variável, eu passo ali para frente da integral multiplicando a integral toda. Então, vai ficar igual a 3 integral de x ao quadrado dx mais integral de cosseno de x dx, porque aqui não tem nenhum escalar multiplicando, certo? Então, agora vamos lá. I é igual a 3. Qual é a integral de x ao quadrado? Como que eu vou fazer? Ela, dx, né? Eu tenho que pegar esse expoente e somar mais 1. Então, eu vou colocar o x, o expoente mais 1. Quanto é 2 mais 1? É 3. Então, já vamos colocar direto aqui no expoente o valor 3. E aí, a gente coloca esse valor que ficou no expoente, ele vai para o denominador também. Tá bom, gente? E aí, qual que é a integral de cosseno de x? Se a gente viu que a derivada de seno de x é cosseno de x, quer dizer que a integral de cosseno de x é seno de x. Tudo isso mais uma constante, tá bom, gente? Aí vai ficar I igual, posso simplificar aqui, 3 com 3, então vai ficar x ao cubo mais seno de x mais c, que é exatamente a que eu tinha dado inicialmente, tá bom? Professor, esse c surgiu da onde? Surgiu do conceito de integral, tá bom, gente? Toda vez que eu vou fazer uma integral aqui de x dx, vai ficar x ao quadrado sobre 2, acreditem em mim, mais c, tá bom? Então, a constante aparece a partir da definição de integral, certo, gente? Então, o que acontece com esse exercício? Eu fiz ele em 2 formatos. Por que eu estou fazendo isso? Para chamar a atenção de vocês que vocês têm que ler e interpretar o problema. Você viu que eu comecei falando errado esse exercício? Falei, essa aqui qual é a primitiva dela? E não era esse o propósito. O propósito do exercício ela é primitiva de quem? Se eu pergunto, essa função é primitiva de quem? Eu vou pegar essa função e eu vou calcular a derivada, certo? Agora, se eu dou a função e falo qual é a primitiva dela, qual vem antes dela, o que eu vou fazer? Calcular a integral. Ok, pessoal?
Um grande abraço, até o próximo vídeo de exercício. Mande as suas dúvidas sobre primitiva, sobre integral, sobre antiderivada para a gente lá na tutoria, certo? Um grande abraço.